Eu gostaria de retomar com uma frase que eu terminei o culto da semana passada, dizendo que o discipulado de Cristo, ele não é informativo, mas ele é formativo. Amém? Guarde isto, ele não é informativo, ele é formativo. Isso quer dizer que ele tem o propósito de formar, de gerar algo dentro da gente. Não é o fato de nós nos reunir naquilo que nós chamamos de momento de cultuar, de culto, qual seja o ajuntamento que nós temos, é para que Cristo seja formado em nós. Não é necessariamente dizer nós, os pregadores, os profetas, os que ministramos a palavra de Deus, não temos a intenção, não podemos ter a intenção de tão só lançar informações em você. As informações são importantes sempre e quando a gente tenha noção que elas são como ferramentas, elas são como chaves para que algo seja formado em nós. Amém? E essa formação tem uma medida, que é Cristo. Não é aquele texto que todos nós conhecemos? O apóstolo Paulo aos Efésios disse que nós precisamos chegar à altura. Perdão, à estatura, não à altura. A estatura de um varão perfeito. Então, isso tem uma medida. E até que isso não se complete, Deus continuará trabalhando em nós. Amém? Para que isso se complete, não é? Se a gente olhar, só uma maneira de introdução, o texto de Gálatas capítulo 4, verso 19, se você quer abrir, por favor, Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas 4, versículo 19, o apóstolo Paulo está falando disto. O Senhor para os Gálatas, ele vai destrinchar muito bem esta verdade. Ele começa dizendo no capítulo número 1, certo? Que nós precisamos ter uma revelação do Cristo. Que é a revelação do Cristo que faz a grande diferença. Não é informações do Cristo, mas uma revelação do Cristo. Ele vai dizer que ele teve uma revelação do próprio Cristo. Em um tempo determinado por Deus, o seu Filho veio de encontro a ele. Certo? Ele vai passar pelo capítulo número 2 e ele vai dizer que o propósito do Evangelho do Reino é que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Capítulo 2, verso 20. E ele vai explicar, vai resumir, vai concluir como num trabalho de conclusão. Ele vai concluir as conclusões finais. Está no capítulo 4, versículo 19, quando ele diz, olha, eu sofro dores de parto uma vez mais por vocês. Só que desta vez não é para que vocês nasçam ao Evangelho, porque o Evangelho já lhes foi anunciado. Mas ele diz, eu sofro novamente dores de parto até. Tá? Esse é até. Sim. Isso determina uma medida. Isso determina algo. Até. Certo? Eu vou lavar a roupa, eu vou esfregar esta roupa até ela ficar branca. Enquanto não ficar branca, certo? A gente não para de esfregar a roupa. Eu vou mexer, cadê o Lelê? Vou mexer este caldo, não é, Lelê? Vou mexer até ele, não sei, engrossar, não é verdade? Até, há uma medida. Então o apóstolo Paulo diz, olha, até que Cristo seja formado em vocês. Aqui aparece a palavra formar, que tem a ideia de molde, que tem a ideia de matriz, não é? De aquilo de fazer um bolo, de tomar a forma, certo, da forma. As irmãs aqui sabem, não é, que se derramamos massa de bolo em uma forma quadrada, o bolo é quadrado. Se é redondo, oval, certo, ovalado, vai sair conforme a forma que eu estou derramando a massa. Então o apóstolo Paulo diz, olha, meu trabalho com vocês é até. Tem um limite. Qual é o limite? Qual é a medida? Até que Cristo seja formado em vocês. É paralelo ao que diz aos Efésios, diz, olha, vocês precisam alcançar uma maturidade semelhante à estatura de Cristo, dizer, há uma medida. E é por isso que nós, certo, no coletivo, certo, porque os dois braços do reino são, certo, o reino é muito mais coletivo que individual, porém, para alcançar o coletivo, eu preciso me posicionar como indivíduo, como cidadão deste reino, mas o reino é altamente corporativo, é altamente coletivo, é um grupo o reino, por assim dizer. Não é um único súdito, não. O reino é composto por um rei, certo, e por seus filhos que prestam serviços a este rei como súditos. Mas eles não são súditos necessariamente, mas são filhos que trabalham na extensão do reino de seu pai. Então, na medida. Então, o discipulado, certo, que não é um discipulado do ninho das águias,
Porque aqui nós não temos um discipulado resumido, certo? Em uma apostila, para assim dizer. Apostila de discipulado, 12 aulas de discipulado, a importância do batismo, a importância do dízimo, a importância da ceia, a importância. Essa era a aula de batismo, não é? Mais ou menos, não é que eram ruins, mas não nos estamos referindo a esse tipo de discipulado, mas ao discipulado que Deus está produzindo em nós através da igreja, através dos 5 ministérios. Amém? Me está acompanhando? Então, isso tem uma medida. Amém? Até que Cristo seja formado em nós. Ou seja, em outras palavras, fazendo um trocadilho, a que nós nos pareçamos com Cristo. Está entendendo? Dizer que não vivamos mais nós, como disse o apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 20, não vivemos mais nós, certo? Mas Cristo vive em nós. Então, o que pensamos é os pensamentos que Cristo alinhou dentro de nós. Como reagimos já não é uma reação humana, mas é a reação que Cristo teria. Está acompanhando nisso? Então, isso é um processo. Então não acontece do dia para a noite. Nós podemos passar toda a vida enfiados dentro de uma igreja e isto não acontecer. E nós podemos, certo, em um par de anos, isto começar um start em nós e nós avançar. Este processo dura praticamente toda a vida. Mas o desafio é que a cada etapa deste processo nós nos possamos parecer mais com Cristo. Amém? Está acompanhando? Por quê? Porque a finalidade não é só fazer algo, mas é concluir algo. E a gente só terá condições de concluir algo, certo? E esse algo, me estou referindo ao que Deus nos encomendou para fazer, se nós temos a forma do Cristo na nossa vida, se nós temos a vida do Cristo desenvolvida dentro de nós. Amém? Me está acompanhando nisto? Abra um texto aí, por favor, para que você entenda isto. Que isso me chamou muito a atenção. Me parece que é João, capítulo número 4, por favor. Como eu disse para você, algo está sendo construído. Talvez em um futuro próximo a gente volte a falar de tudo isso de novo. João capítulo 4, verso 31, por favor. 4:31. 34. Acho que é 34. Só para entender o contexto, para que a gente entenda, Jesus se desvia, certo, de seu caminho, da sua rota, para passar por Samaria. E em Samaria ele tem um diálogo, ele tem uma conversação com a mulher samaritana que todos nós conhecemos, não é? Antes de se encontrar com a mulher samaritana, Jesus manifesta que ele tem fome. E ele libera seus discípulos, certo? Para que eles possam ir ao povoado adiante a comprar pão, a comprar alguma coisa para comer. Não é? É nesse parênteses, é nesse intervalo, certo? Em que os discípulos vão, certo? E Jesus fica sozinho, sentado, certo? Na beira do poço de Jacó. Aí vem a mulher samaritana e tem todo esse diálogo que nós conhecemos da mulher samaritana. Quando os discípulos chegam com o alimento, certo? Jesus não tem fome. Jesus diz, não, a minha fome passou. E aí os discípulos terminam questionando, certo? O que aconteceu, não é? Versículo 31, comecemos, certo? Nesse interim, certo? Depois dessa situação, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, por favor, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros. Eles indagavam uns aos outros, conversavam entre eles e diziam, ter-lhe-ei porventura, alguém trouxe porventura comida para ele enquanto nós fomos comprar lá no vilarejo? Aí Jesus vai responder, certo? Porventura, Jesus disse, a minha comida consiste em fazer. Diga, fazer. Mas a frase não termina aí. Não sei se essas duas palavrinhas, certo? Para mim, a sexta-feira foi muito importante. Porque ele não diz só fazer. Mas ele diz aqui, ele agrega a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Na versão internacional diz fazer e concluir. Alguém tem uma versão internacional aí? Eu a tenho aqui também, mas gostaria que você participasse. Alguém tem versão internacional?
Completar. Completar, concluir. Então, essas duas palavrinhas que são um canal. Porque a gente vem de uma geração que nos ensinaram só a fazer. Só a fazer. A gente brincava, certo? Eu não sei quando, parece que o domingo lá no sítio a gente brincava, ou nós conversamos, não, hoje pela manhã nós tivemos uma reunião lá com os pastores do culto, certo, da unidade, e nós dizíamos, nós somos o tempo em que você chegava na igreja, você aceitava Jesus, e chegava lá o diácono, o veinho mais, o presbítero, e dizia, meu irmão, você agora que aceitou Jesus, você precisa orar para ver em que ministério você vai encaixar. Certo? Veja, se você tem aptidões para cantar, com as crianças, na diaconia, mas você precisa se engajar em um trabalho da obra do Senhor. Você lembra disso? Sim ou não? Sim. Então, nós fomos ensinados a fazer. Porém, nunca se nos enfatizou, certo? Ou concluir, ou terminar. Porque a igreja está fazendo há quase 2000 anos, mas parece que ninguém chega, não é? Não sei se você me entende. Então nós precisamos ter claro que nós precisamos fazer coisas para Deus, por assim dizer. Fazer no sentido, Deus a cada um de nós nos entregou algo a fazer, uma missão sobre a terra. Mas o lance não é fazer por fazer, mas nós precisamos completar, concluir, finalizar. É o que vai dizer o apóstolo Paulo na carta, certo, ao jovem Timóteo, 2, me parece, capítulo 4, verso 7. Ele disse, eu guardei a fé, certo, completei a carreira. Me chama a atenção a mim que o apóstolo Paulo não usa, cheguei à meta. Mas ele disse, eu completei a carreira. Certo, quando a gente estuda, certo, faz um curso na faculdade, um curso técnico, o nosso diploma, certo, em algum momento, uma declaração diz, concluiu satisfatoriamente. Isso quer dizer que você pode completar, mas insatisfatoriamente. Acompanha isso? Então, o fazer tão só me diz que eu vou fazendo, mas não me importando na conclusão. Certo? Eu acho que já mencionei algum dia, nós precisamos ter uma mentalidade de formando. A gente precisa se formar nas coisas. O que significa se formar? Concluir etapas dentro do processo. A gente não pode viver, certo, estudando, chamémoslo assim, toda a vida e não fechar o semestre, como na faculdade, não fechar o ano, não fechar os módulos. Me está entendendo? Então o apóstolo Paulo ele declara esta verdade, certo? Eu acabei. Certo? Segundo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, parece capítulo número 9, verso 24, ele diz, no estádio, na verdade, todos correm, mas correi de maneira digna, de maneira que alcanceis o prêmio. Está entendendo? Então ele me está exortando a eu fazer, mas ter consciência de conclusão. As coisas precisam ser conclusivas na gente. Não é? A gente não pode, não, estamos fazendo, mas vamos chegar aonde? A gente precisa entender que aquele que começou em nós a boa obra, quer concluí-la, para que nós também possamos concluir aquilo que ele nos pediu para fazer. Então esse discipulado formativo tem a finalidade não tão só de fazer, mas de acabar, de concluir aquilo que Deus nos pediu para fazer. Amém. Está acompanhando? Então Deus está investindo todas as suas fichas, uma vez mais, neste tempo, sobre nós, e sobre nós não só o ninho da saia, mas sobre todos nós, para que nós não venhamos cair numa cilada do tão só fazer, mas o fazer para concluir, fechando etapas, concluindo ciclos, para que nós possamos avançar em prol de um todo, daquilo que Deus tem para a minha vida, certo? Sem me esquecer que o reino tem 2 braços. Ele vai fazer comigo, e Ele vai fazer com meu irmão, e Ele vai fazer com nós. Amém? Porque uma andorinha não faz veranga. Está acompanhando nisso? Então, em busca disso, eu cheguei aqui a um texto que eu quero compartilhar com você. Marcos capítulo número 8, por favor. Dentro desse processo de construção, naquilo que a gente vem declarando, que ainda não ensinamos ainda, mas a cabeça repousa sobre o corpo, certo? E a glória repousa sobre a casa, certo? Há algumas indagações que surgem dentro de mim. Então, eu cheguei a este texto. Este texto fala da segunda multiplicação. Este está
é no livro de Marcos, capítulo 8, a partir do 16. Capítulo 8, livro de Marcos 8, a partir do verso 16. Você encontrou? Sim. Então observa aqui, ele diz assim, vai introduzir, ele está falando sobre o fermento de Herodes, certo? Mas no versículo 16, ele vai chamar a atenção para algo que está acontecendo entre os discípulos. Diz, e eles discutiam entre si, dizendo, os discípulos, e por que não temos pão? Não é? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou. Observe que há umas 4 ou 5 perguntas a continuação, que são perguntas, mas ao mesmo tempo tem a ideia de afirmação. São perguntas sem respostas, porque é na própria pergunta, certo? Está a resposta, por assim dizer. Ele diz assim, olha, e eles discutiam acerca de por que não temos pão. Percebendo Jesus a discussão deles, lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Essa é a pergunta, a primeira pergunta. Por que vocês estão discutindo acerca que faltou pão? Segunda pergunta, ainda não compreendem nem percebem? Não se dão conta? Não aprenderam ainda? É pergunta. Amém? Segunda pergunta. Terceira pergunta. O coração de vocês, porventura, está endurecido? Ele lhes está dando todas as conexões. Não sei se você me entende. Ele está dando um problema. Vocês estão discutindo de pão? Por que estão discutindo de pão? Porventura você não entende? Porventura vocês não percebem? Porventura você tem coração duro? Para responder na segunda pergunta, não é? Porque ele está dizendo assim, vocês não entendem, vocês não percebem? Porque se vocês não entendem nem percebem, é porque tem um coração duro. Me acompanha nisso ou não? Sim? O coração endurecido? Vocês têm olhos e não veem? Outra pergunta. Ele está dizendo, cara, porque se não percebem, não se dão conta, é porque tem coração duro, porque tem olhos, mas não veem. E agora vai falar dos ouvidos, sim ou não? Sim. Certo? E ele vai dizer, tem ouvidos, mas não ouvem? Não se lembra? E aí ele fecha as perguntas. A pergunta que você precisa se fazer agora, não se lembram do quê? Não se lembram da primeira multiplicação do pão? É isso que Jesus está perguntando. Porque aqui está a segunda multiplicação do pão. Se você vai para trás um pouquinho, você volta ao capítulo número 6, certo? A partir do versículo número 30, aí está o relato da primeira multiplicação dos pães. É disso que Jesus está falando. Não se lembram? Não se lembram de que aí, como chama, no balãozinho, certo? Do desenhista, não é? No balãozinho. Você lembra do quê? Da multiplicação dos pães e dos peixes em Marcos capítulo número 6, verso 30. Amém? Me está acompanhando? Então, o que Jesus está dizendo a eles? Porque ele se está perguntando quando ele diz assim, todas essas respostas estão com base na primeira multiplicação. Quando ele lhes pergunta assim, por que vocês estão preocupados com o pão? Como dizendo, olha, se eu já providenciei pão lá atrás, será que eu não posso providenciar agora de novo? Por que estão brigando por pão de novo? Discutindo, e cadê o pão? Segunda coisa que ele pergunta, vocês não, discutindo sobre pão, vocês não compreendem? Vocês não percebem? Poderíamos parafrasear essas duas indagações perguntando, vocês não aprenderam com aquilo que vocês viveram comigo? Vamos contextualizá-lo dentro do livro de Marcos, há 2 capítulos atrás. Que é claro que não foi meia hora atrás, não é? Passou um tempo, mas Jesus, como que ele está dizendo, cara, vocês não tomaram atenção. Ele lhes quer refrescar a sua memória. Ele lhes quer trazer a sua lembrança. Dizer, cara, nós tínhamos 5.000 homens, aproximadamente 15.000 pessoas. Eu me preocupei, certo? Porque essas pessoas estavam muito tempo sem comer. E eu pedi para vocês dar de comer e não havia pão para alimentar essa multidão. Certo? Felipe disse para mim que 200 denários de pão não dariam para alimentar essa multidão. 200 denários de pão são 200 dias de trabalho. Um denário, certo, era o salário de um trabalhador que ganhava o salário mínimo, era o trabalho de um dia. Então ele está dizendo, nem nós que trabalhamos 200 dias, nós não alimentaremos toda esta multidão. André disse, Senhor, Felipe está correto, racionalmente está correto. Porém, eu encontrei um menininho que tem 5 pães e 2 peixes. Dá para fazer alguma coisa? E o apóstolo Luiz Hermino prega esta ministração de maneira brilhante, entendeu? E ele diz, certo, e ele nos ensinou que o pão não se multiplica nas mãos de Jesus, mas se multiplica quando os discípulos vão repartindo o pão.
Então, se você quer saber mais, procure lá Luiz Hermínio, certo? Que ele dá uma aula magistral da multiplicação, certo? Da primeira multiplicação. Mas Jesus está fazendo lembrança disso. Ele está dizendo, olha, vocês me apresentaram um problema, certo? Pela lógica, vocês queriam resolver de uma maneira, ou não havia como resolver o problema, mas nós o resolvimos como? Com um pouquinho, dando graças, e nas vossas mãos, certo? Ele se multiplicou e alimentamos toda a multidão. E depois lá ele vai começar a perguntar, e eu não li tudo. Quantas cestas sobraram da primeira vez, quando eu multipliquei? 12 cestas, dizem. Jesus está dando uma aula aqui. Não sei se você percebe, ou se não continua o versículo 19. Olha o que diz, capítulo 8, versículo 19. Quando eu parti isso, você não se lembra? Lembra do quê? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Que responderam os discípulos? 12. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7 responderam eles. E ele fecha o versículo 21 e ele diz, e vocês ainda não entenderam? Me está acompanhando? Então, as situações que se repetem na nossa vida. As situações que a gente não aprende. Jesus está dizendo, olha, eu multipliquei o pão e sobraram 12 cestas em um momento. Eu multipliquei outros pães, certo? Para 4.000 e sobraram 7 cestas. E vocês estão brigando por pão, meu? Vocês estão detidos no meu problema. Lembre-se, aquilo que eu comecei a dizer, não é? O discipulado de Cristo é formativo. E ele vai usar cada circunstância para formar Cristo dentro de nós. Está acompanhando? Então a situação da primeira multiplicação era para que eles tivessem aprendido e algo do Cristo tivesse sido manifesto na vida deles. O Cristo tivesse crescido de alguma maneira, certo? Subido 1 centímetro, se podemos dizer. Ele disse, olha, eu alimentei os 4.000, certo? E sobraram 7 cestas. Vocês não aprenderam com essa lição também não? Que é a mesma. É como que um professor de matemática está dizendo, olha, les ensinei a somar e vocês não aprenderam. Les ensinei a somar com manzancinha e não aprenderam. Les ensinei, certo, a somar com feijãozinho e não aprenderam. Agora de novo estão batendo cabeça pelo mesmo. Alô? Está acompanhando? Não o tome de nenhuma maneira. A intenção desta palavra é dizer para você, de novo está repetindo o mesmo erro. Não. Essa não é a minha intenção. Se alguém está dizendo, não, o profeta Dario nos está dizendo a nós que nós estamos sempre cometendo o mesmo erro, essa não é a minha intenção. É levar você a uma reflexão de que o Cristo precisa ser formado dentro de você. E se a gente não aprende pelas situações que passamos, certo? Não aprendemos com ela, ou seja, o Cristo não é gerado dentro de nós. Isso eu quero que entenda nesta noite. Você está entendendo? Não é dessa forma assim, não, mas que você sempre está aprendendo. Não é, essa não é a minha intenção. Não o leve para lá. Se você está entendendo isso, é o Espírito Santo, por assim dizer, de seu jeito, de sua maneira proposital dele, que ele está fazendo entender isso. Mas nesta noite, eu quero que você possa olhar que quando Cristo não está formado nessa área dentro de nós, nós podemos passar pelas situações, sempre pelas mesmas situações, mas não há entendimento, não há compreensão, não há percepção. Não há percepção. E ele vai relatar a percepção, certo, do Cristo anteriormente. E ela vai relacionar com o coração duro, com olhos que não veem e com ouvidos que não ouvem. Amém? E essa é a pergunta de nossos dias. Nós ouvimos tanto, mas parece que a gente não ouve, não é? E aí não vamos incluir todos, entenda? Estamos todos no mesmo balaio. Parece que a gente ouve tanto, mas parece que a gente não entende. Parece que a gente vê tantas coisas e vê em todo o sentido, não ver o poder de Deus miraculoso. Não, mas a gente tem acesso a tantas coisas que Deus está fazendo. Mas parece que elas não penetram, entenda bem, vamos a entender esse coração duro, parece que elas não atingem onde precisam atingir, parece que elas não chegam, aquilo que ouvimos e aquilo que vemos não atinge onde nós precisamos ser atingidos, não gera aparentemente nada no sentido de entendimento, de compreensão, de percepção. Me acompanhe nisso? Percebe isso? Então, dentro dessas indagações, porque, como eu disse para você, ele está sendo construído dentro de mim.
Porque nós precisamos avançar, nós não precisamos tão só fazer, nós precisamos concluir, nós precisamos fechar etapas, nós precisamos concluir ciclos para que nós sejamos promovidos a outra etapa, de maneira individual e de maneira coletiva. Está acompanhando? Então, teu progresso individual coopera com o coletivo. Então, é interesse de todos nós que nós possamos entender e compreender esta verdade. Para que o progresso individual some, ou seja, uma soma no progresso coletivo. Está acompanhando aqui ou não? Me acompanha no raciocínio? Então, tratando de destrinchar, de descascar esse abacaxi. Por que vemos tanto, mas parece que não ouvimos? Porque parece que vemos muito, mas parece que não penetra. Por isso o coração duro. Está acompanhando? Não um coração duro assim, que não quer as coisas de Deus. Mas parece que certas verdades não chegam onde elas precisam chegar. Esse é o questionamento nesta noite. E com base nesse questionamento, o Senhor me conduziu a outro texto. Que esse é o que quero que você lhe tome mais atenção nesta noite. Amém? Me está acompanhando? Tudo esse aqui, certo? Esta é a introdução. O propósito de Deus através de Jesus é nos formar a semelhança de Jesus. E Ele nos faz passar por situações. E nós precisamos aprender com essas situações, não é? Para que não passemos nem sejamos indagados como Jesus indagou seus discípulos. Vocês, cara, participaram de uma multiplicação e não aprenderam. Participaram de uma segunda e não aprenderam. E agora estão discutindo por pão. Vão para a terceira. O que acontece com vocês? Cara, e isso me tem ajudado muito a mim. Sabe por quê? Porque se os caras não entendiam no Cristo, cara, isso para mim me tem ajudado muito, entendeu? Então, claro, porque o Cristo era um mestre de mão cheia, era um profeta de mão cheia. Então, porque às vezes eu me faço a mesma pergunta do Cristo: Senhor, até quando nós falamos certas coisas e parece que não atende, parece que não chega? E o Senhor tem dito para mim através desse texto: calma, meu filho, eu passei pela mesma que você. Então fica frio. E tu me tem ajudado a mim. Me acompanhe nisso. Porque se o Cristo quer o Cristo, cara, ele enfrentava essa situação e às vezes eu me vejo, certo? E não me vejo só no ninho das águias, como um pai, como um líder, como o profeta que... Não, me vejo no contexto marido, que às vezes trato de ensinar coisas e não, parece que não acontecem. É no contexto pai, certo? De ensinar certas coisas para meus filhos e parece que não acontece. Não é, chamamos assim, uma crise só ministerial, não. Parece que se fala de tantas coisas. Amém? Eu preciso ser específico, porque se eu só falo de um tema, alguém pode dizer: não, o Daniel está falando isso, porque ele está em uma crise conosco. Não, é geral. Me está acompanhando? E talvez você passe pelo mesmo do que eu, em diferentes dimensões. Talvez o Vitão, não é? Cara, tanto negócio que a gente empreende, mas uns vão para frente e outros não vão. Por que será? Que nós precisamos aprender sobre as indagações que cada um de nós faz no final de um período, quando há um tipo de situação adversa a nós. Acompanhe nisso. Então aí eu cheguei a outro texto, que esse é o texto que a gente precisa entendê-lo de uma melhor maneira, porque ele nos traz algumas respostas. Não é? Entendo eu que ele me trouxe a mim algumas respostas. Que é o que eu quero compartilhar. De repente sirva para você. Bem, Atos capítulo número 1. A partir do verso número... Vamos ler do primeiro versículo, Atos capítulo 1, verso 1. Até o 8, que é um texto que a gente conhece, certo? Que pentecostal não conhece o primeiro capítulo do livro de Atos, e sobretudo o 8, não é? Versículo 8. E serei nesse testemunho, certo? Para anunciar, certo? Em Jerusalém, aquela coisa, em Samaria, e vamos que vamos. Sim, vamos lá. Em meu livro anterior, o livro de Lucas, não é? Porque é Lucas o autor, então ele se está referindo ao livro de Lucas. Quando ele diz, em meu livro anterior, que livro anterior? O Evangelho de Lucas. Porque se você vê o capítulo 1 de Lucas, vai ser dirigido Lucas ao mesmo Teófilo. Porque o Lucas tinha toda uma influência grega, não é? Então, igual que os livros que nós vemos hoje, ele dedicou o livro para alguém. Então, dedicou para este Teófilo. Certo? Teo, Deus, filho, certo? Fileu, amigo de Deus. Isso significa Teófilo.
Certo? Então ele diz, em meu livro anterior, que livro? O livro de Lucas, Evangelho de Lucas, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ok? Aqui, Lucas é muito interessante, não é? Porque Lucas enfatiza, certo, que antes de ensinar, Jesus fazia. E não me incentiva a fazer, mas como consistia na pedagogia do Cristo. O Cristo não era um conteudista, necessariamente, certo? Ele era um cara que fazia. A gente não vai ver nenhuma aula, por assim dizer, antes de libertar o endemoniado. Jesus não dava aula antes. Ele levava para a prática e dizia, aqui está o endemoniado, vocês vão ver agora como se expulsa o demônio. E depois dizia, não, Senhor, mas explica-nos as coisas. E aí Jesus dava aula teórica. Mas ele era primeiro prático, depois teórico. Está acompanhando isso ou não? Sim. Esse é um erro da igreja. A igreja é muito teórica e pouco prática. A gente fala de muitas coisas, mas muitas coisas não saem do papel, certo? Não saem da teoria. E ele continua dizendo aqui, ó. E começou a fazer ensinar, versículo 2. Até o dia em que foi elevado ao céu. Está falando, certo? Da ascensão. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo a los apóstolos que havia escolhido, certo? Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 anos. Ele está explicando que após a ressurreição de Jesus, antes de Jesus subir aos céus, ele deu um seminário para seus discípulos de 40 dias. Certo? E aqui vai explicar, depois dos 40 dias, certo? Falando-lhes acerca do reino de Deus. Este detalhe é muito importante. Você precisa entender que o Cristo está indo embora. Sim ou não? Diga, o Cristo está indo embora. Então, ele está aproveitando os últimos 40 minutos. Perdão, os últimos 40 dias que ele tem com seus discípulos. Agora eu lhe pergunto, quando você sabe que seu tempo se está esgotando, porque você vai viajar, porque você vai fazer alguma coisa, e nesses últimos minutos, a gente trata de passar às pessoas as informações mais importantes. Concorda comigo ou não? Sim, sim. Eu, quando a Cris vai me deixar no aeroporto que eu vou viajar, a gente vai conversando daqui para lá e eu digo, amor, precisa ligar para isso, meu. Olha, precisa fazer isso, amor, olha, ficou isso pendiente, amor. Vamos, às vezes, não é todas as vezes, mas nos 40 minutos, eu repassando coisas que ela precisa fazer, certo, com a igreja, com os filhos, com a casa, na minha ausência. Por quê? Porque são os últimos 40 minutos que eu tenho com a Cris até a minha volta, depois de um final de semana longo, depois de 3 dias, depois de 4 dias. Essa é a tendência. Cada um de nós, antes de ir embora, por assim dizer, mesmo que seja uma viagem curta, ou fazer outro lance, outra obrigação, a gente dá as últimas instruções. Essa é a ideia que eu preciso ter. Jesus precisa ir embora. Ele ressuscitou. Ele deu provas palpáveis e tangíveis a seus discípulos que ele estava vivo. E ele demorou 40 dias para dar as últimas instruções. E nessas últimas instruções, eu me atrevo a dizer, as mais importantes. Porque ele vai ir embora. Aqui eu faço um paralelo, certo? Quando, certo, os líderes de Éfeso, certo, no capítulo, eu acho que 20 ou 21 do livro de Atos, se despede do apóstolo Paulo à beira do mar de Mileto, certo? E o apóstolo Paulo lhes dá as últimas instruções. E ele lhes diz, certo, no contexto, talvez não expressamente, mas ele sabe que nunca mais voltará a estar com eles. Então, é aquela noite do Éutico, capítulo número 20 do livro de Atos. O apóstolo Paulo precisou entrar à madrugada dentro porque ele sabia que nunca mais veria os líderes. Está nos seus últimos momentos, igual que Jesus. Jesus lhes está falando sobre o reino. Além dos 3 anos e meio que ele caminhou com seus discípulos, ele lhes está dando as últimas informações. Me está acompanhando? Versículo número 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, o qual lhes falei. Pois João Batista batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo número 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram. Diga, os discípulos vão perguntar. Os discípulos vão perguntar. Querido, você precisa fazer uma ideia aqui, não sei, eu estou tratando que você entenda.
Cada vez que os discípulos vão perguntar alguma coisa, eles vão aprontar. Eles vão aprontar. Não sei se... Quando vem essa pergunta, Senhor... Certo, Adriano Victor, a quarta-feira passada, falou, certo, que os discípulos estavam brigando quem era maior entre os discípulos. Lembra disso que ele falou? E aí chegaram tristinhos, certo, lá o Pedro, não, o João e o Tiago, parece, não é? Que eram os filhos do trovão. Chegaram tristinhos, certo? E a maisinha falou para eles, igual que a Jezabel, obrigado filho, igual que a Jezabel falou para o Acabe, por que você está tristinho? Não quer comer miudinho? Aí, certo, os filhos do trovão, certo, e o Acabe disse para Jezabel, certo, que o carinha lá não quer dar para mim a sua fazendinha. E os filhos do trovão disseram para a mãezinha, é que Jesus não se define, a gente quer ficar um do lado da esquerda, outro do lado da direita. E não, ele não se define. Será que a mãe não pode dar uma ajudinha para nós? Lembra que o Adriano Victor contou essa história? Então, cara, toda vez que eles vão perguntar, eles vão aprontar alguma. Amém? Aqui, certo, neste primeiro período, havia aproximadamente 500 pessoas. Certo, que depois vão para o aposento alto, no capítulo número 2, certo, e vão ficar 120. Perfeito? Olha aqui. Aí os discípulos perguntaram, não perguntaram? Senhor, é neste tempo, pergunta, não é? Senhor, é por estes dias, é neste tempo, que vas a restaurar o reino de Israel? Agora, pela resposta de Jesus, você pode ler aí em silêncio a resposta de Jesus? Versículo número 7. Pela resposta de Jesus, a gente imagina que os caras estão não entendendo nada. Ele disse, Jesus, cara, você se mete a perguntar coisas que não competem a você. Você está aqui ou não? Sim. Cara, Jesus era o mestre dos mestres. Entenda esse aspecto, esse momento. Ele está gastando os seus melhores cartuchos. Ele está dando os macetes, por assim dizer, as melhores dicas para eles. E eles estão preocupados de outra coisa. Alô, você está aqui ou não? Sim. Está preocupado de outra coisa? Sabe, essa preocupação que manifestam os que estavam ouvindo era a mesma de Judas, que o conduziu primeiro a vender Jesus e ao suicídio. É a mesma pergunta de João Batista quando ele está preso. E ele manda dizer, você é o Cristo ou não é o Cristo? Eu já lhe expliquei isso em algum momento, não lhe expliquei? Mas vou lhe explicar de novo. Qual é o drama de João na prisão? Qual é o drama de João na prisão? De que Jesus vinha anunciar um reino de liberdade. Um reino, ele falou, Isaías 61, eu vou libertar os cativos, cara. Eu vou tirar os prisioneiros das prisões. E João está preso. Está acompanhando ou não? Então João manda seus discípulos e fala, pergunte para Jesus se tudo aquilo que ele falou é verdade, porque eu estou em parafuso, cara. Eu estou em conflito. Por quê? Porque ele disse que veio libertar, mas eu estou preso. Ele anuncia um reino, mas ainda Herodes está aprontando todos aí, e eu estou preso. Acompanha ou não? Cara, é conflitante isso para nós hoje, porque o João Batista apontou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está entendendo? E agora manda perguntar se o Cristo não é o Cristo. O Cristo não lhe responde. O Cristo é meio grosseiro, se podemos dizer assim, meio indiferente. Diz para os discípulos que João mandou, manda-lhes dizer, ele lhes dá a ordem, diga a João que os cegos vêm. Ele não disse nem sim nem não. Ele manda informações para que o João tire suas próprias conclusões. Estão acompanhando? E isso acontece conosco. Mas por que acontece isso? Porque estamos preocupados de uma necessidade presente. Estão acompanhando nisso? Guarde isto. Lo que nos torna o coração duro, lo que nos torna insensíveis ao ensino de Jesus, daquilo que Ele está dando, aquilo que eu disse para você umas quartas-feiras atrás. Eu venho com uma necessidade. Lembra quando eu falei da lajota ou de ardosa, certo? Eu estou construindo, certo? E minha casa é pequenininha, é um apartamento, então eu preciso de uma cerâmica de 20 por 20. E a cerâmica que Deus distribui aqui é de 60 por 60. E você diz assim, não, é que ela não serve para mim.
Porque você está preocupado em uma necessidade presente ou em uma necessidade individual, em algo que te rouba a atenção no tempo presente. Me está acompanhando ou não? Sim. Os discípulos estavam não os discípulos, a multidão, os discípulos também estavam. A multidão que estava ao redor de Jesus estavam enforcados, estavam engasgados com o Império Romano. Eles não aguentavam mais o jugo romano sobre suas vidas. E quando Jesus estava falando de reino, de reino, de reino, de reino e de mais reino e de mais reino, é como que Jesus los induziu a perguntar: Senhor, eu tenho uma pergunta. O Senhor fala tanto de reino, que nós queremos fazer uma pergunta: e o Senhor vai restaurar o reino de Israel quando? Porque essa era o que apremiava a palavra, o que a necessidade presente dos caras. Eles estavam pensando só em eles, em lo que afetava diretamente a eles. Mas Jesus les estava falando de uma coisa muito mais abrangente, muito maior, uma coisa macro, além da necessidade individual e da necessidade presente. Alô, você está aqui ou não? E isto é o que nós precisamos entender. Porque quando estamos focados tão só em uma necessidade presente, nosso coração se torna impenetrável. Nossos olhos, mesmo que tenhamos olhos, a gente não enxerga. E mesmo que ouçamos é a palavra de ouvir, ouçamos uma palavra, como ela não encaixa de nossa necessidade do momento, a gente deleta. Alô, você está aqui ou não? E como eu lhe disse o domingo e nos outros dias anteriores, me está entendendo? A gente precisa entender que não é tão importante, certo? Mas entenda-lo bem, é um processo e eu preciso saber os passos que eu estou dando. Eu preciso saber que a cada situação Deus me está instruindo, que a cada situação, que a crise que está passando o Brasil, Deus vai me ensinar, Deus vai gerar Cristo dentro de mim em meio de uma crise, em meio da tormenta, como eu coloquei esses dias. Querido, a tormenta não chega a todos nós. Você precisa entender isso. Nesse texto que nós abordamos no final do ano, certo? Lucas capítulo 6, do 46 a 48, certo? Que fala dos dois construtores, aqueles que construíram na rocha e aqueles que construíram sobre a areia. Aos dois lhes chegou a mesma tempestade. Não lhes chegou uma tempestade diferente a um e uma tempestade diferente ao outro. Eles dois foram assolados, foram atacados, se encontraram com a mesma tempestade. Só que só uma casa a tempestade levou embora. Mas a tempestade é a mesma. Só as casas as diferentes. Está acompanhando ou não? Sim. A tempestade é a mesma. O vento é o mesmo. A velocidade do vento é o mesmo. A crise que, chamamos assim, estou usando a crise porque é algo presente. A crise que o Brasil está, nos atinge a todos. Você está aqui ou não? Uns mais, outros menos. Sim ou não? Sim. Nos atinge a todos. Agora o problema não é a crise. O problema que nós precisamos entender é que Deus nos quer ensinar em meio da crise, porque a crise está instalada. E se toda crise, querido, tem um tempo de validade. Ou não? Sim. Você já teve uma crise, assim, não uma crise ao ponto de divórcio, mas já tivemos uma crise matrimonial? Já tivemos uma discussão? Tivemos. Nós que somos casados, nós sabemos que a melhor parte do conflito é a reconciliação. Eita glória. Não, mas não é? Sim, é o melhor tempo. Quando há conflito entre a esposa e o esposo, entre o consorte e a consorte, certo? É o melhor da discussão é a reconciliação. Mas me está entendendo? Agora, ela tem um tempo de duração. Porque toda crise tem um tempo. Não há crise que dure 100 anos. Nenhum cara que dá suporte. Não tem um ditado popular mais ou menos parecido? Então, querido, uma crise tem um tempo de validade. Essa crise vai passar. O feijão vai descer o seu valor. Certo? Vai chegar aos 4, aos 3,50. Sim ou não, Rosita? Vai chegar. Mas você que tem talvez mais anos que eu, ou que acompanhou, a economia do Brasil sempre foi flutuante. Eu cheguei a esta nação, certo, quando o senhor Sarney era presidente e havia uma inflação mensal de quase 90 e poucos por cento todos os meses. Não sei se vocês se lembram. Havia uma aplicação no banco que se chamava overnight, ou algo assim, que as pessoas aplicavam o dinheiro, certo, para que ele não se desvalorizasse. Então você aplicava, 10 e no final do mês você já tinha 19,50. Está acompanhando? Porque as crises passam. Mas o problema não é a crise, é que aprendemos.
O Senhor multiplicou a primeira vez, multiplicou a segunda, mas seus discípulos não aprenderam nada. Sabe por quê? Porque acharam que nessa multiplicação eles não tinham nada para aprender. Porque talvez a necessidade deles não era pão, nem era peixe. Era outra. Então Jesus está falando de algo. E seus discípulos não estão dando importância a lo que ele está falando, porque eles têm uma necessidade presente. Porque eles têm algo que los subjuga no momento, que era o governo romano. Por isso eles estão perguntando. O que eles estão dizendo é o seguinte: quando você vai acabar com o Império Romano, que nos rouba, que nos subjuga, que tem altos impostos sobre nós? Quando você vai acabar com isso? Só que Jesus está falando de outra coisa. Deus está pensando em 1 quilômetro na frente. E a gente está preocupado em os seguintes 2 passos que nós vamos dar. Está acompanhando ou não? Se você olhar para trás, certo? Porque também nos ensinaram que não podemos olhar para trás, mas nós podemos olhar para trás. Não podemos olhar com um ar de incredulidade da mulher de Ló, mas nós precisamos olhar para trás. De quantas situações o Senhor já não te tirou? De quantas? E você talvez olhe para trás e disse: olha, se eu tivesse seguido outro caminho naquele momento, talvez nem aqui eu estaria. Sim ou não? Sim. Nós precisamos aprender com aquilo que Deus nos está dando neste tempo. Talvez não supra a nossa necessidade. E eu me estou centrando em uma necessidade física, mas muitas vezes nós temos uma necessidade espiritual. Está entendendo? E espiritual me falo, certo? Parece que a coisa, sabe? Estes dias eu tenho buscado o Senhor e eu tenho dito: Senhor, parece que o vento parou, Senhor. Já viu que quando a gente vai mudar o sentido do ventilador, é recomendável você parar o ventilador para que ele gire num outro sentido, para não estragar? Parece que isso está acontecendo. É a minha impressão, está entendendo? É no mundo do Espírito, como que Deus estava girando para o lado, assim, e ele parou o ventilador, e o ventilador está perdendo força. Porque ele não vai fazer girar em outro sentido. Eu conversava com o Vitão o domingo, e conversei, parece que é a quarta ou a quinta-feira com o tertuliano, e eu disse para ele: o cultivo da espiritualidade está mudando, meu filho. Parece que o ventilador vai começar a girar em outro sentido. Mas antes de virar em outro sentido, ele começa a perder velocidade. Quem assistiu Um Dia Depois de Amanhã? Assistiu Um Dia Depois de Amanhã? Sim. Quando vai vir aquele momento de que vai congelar tudo, você lembra? Que o vento para. O vento está assim e a bandeira fica... E depois disso ela se congela. Você lembra disso ou não? Os que assistiram no filme. Então, porque quando o vento vai mudar, ele para primeiro. E depois muda o sentido. Está acompanhando? Agora, nós precisamos aprender. Nós precisamos vencer a dureza de nosso coração. Nós precisamos superar o véu que cobre nossos olhos. Nós precisamos romper os filtros que nos impedem de ouvir aquilo que Deus nos está dizendo. Sabe, em Marcos 8, é como que Jesus está dizendo para eles: até quando eu multiplico o pão diante de vocês? Até quando? Porque eu multipliquei a primeira, multipliquei a segunda, e agora vocês estão gastando tempo para saber como vão comprar pão. Então há coisas, querido, certo, que nós precisamos entender do momento que nós estamos vivendo. E esse entender, certo, precisa se manifestar em aprendizagem. Está acompanhando ou não? Em aprendizagem. Dizer: cara, Jesus multiplicou o pão lá atrás, para assim dizer, de 5 pães e 2 peixes, e ele multiplicou e ainda sobrou, cara. 12 cestas. Ele alimentou 5.000 homens, quase 15.000 pessoas. Ele alimentou 4.000 mais, porque está citado aí, e também sovejou. Cara, vamos por frente, cara, porque o pão já Deus já mostrou que ele vai suprir, me está entendendo? Ele já nos deu aula disso, por assim dizer. Mas enquanto nós estar preocupados de nossa necessidade pessoal, individual tão só, daquilo que nos rouba o sono hoje, a gente não consegue ver o que está mais adiante. A gente não consegue ver. Você me entende ou não? Querido, o que você está vivendo é passageiro. O que você está vivendo é circunstancial, queridos.
Certo? Hay um texto lá no finalzinho, parece que o capítulo número 10, capítulo número 11, Eclesiastes diz, aquele que olha para o vento, nunca colherá, nunca semeará. Aquele que olha para as nuvens, nunca colherá. Ele está dizendo, aquele que se prende à circunstância, não sai do lugar, cara. Não sai do lugar. Agora, entendam muito bem. Entendam muito bem. Eu não estou referindo necessariamente a essa crise, certo, política que tem afetado a economia do Brasil. Eu não estou referindo a isso. Eu estou usando isso como exemplo, como parábola, para assim dizer. Mas a situação é na nossa vida, que a gente está muito preocupado de eu. Aquilo que eu disse para você, o reino tem dois braços, cara. O reino nos devolveu, por assim dizer, e entendam muito bem, a responsabilidade de cultivar a nossa espiritualidade. Por isso que nós precisamos ir para nosso quarto e buscar o Senhor no secreto. E nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E nós precisamos nos tornar responsáveis daquilo que Deus nos confiou. Mas nós não podemos perder a visão do todo. Porque os sem igreja, os desigrejados, você conhece esses caras só entenderam um braço. Eu posso buscar a Deus lá em meu quarto, eu posso adorar lá em meu quarto, eu posso destinar o meu dízimo, eu posso fazer só o individual, só que há um corporativo. Um sem o outro não funciona. Aquilo que você sempre me ouve. O Davi, que enfrentou Golias, certo? Na nova dispensação, já veio e se chama Jesus. Me estão acompanhando? Davi é a figura de Jesus. Golias é a figura do mal, do inimigo. Jesus o venceu na cruz. Está na hora do exército que está escondido atrás do mato sair de atrás do mato e juntos vencer os nossos inimigos. Agora, isso é um exercício. Porque você pode dizer, Dario, é muito difícil me esquecer de minha necessidade pessoal. Seja ela material, seja ela da alma, seja ela no espírito, em qualquer dimensão, sim ou não? É muito difícil, Dario. Mas é um exercício. E sabe o que nos ajuda? A plena consciência. Que tudo isso coopera para que Cristo seja formado dentro da gente. Esse é o lance. Mas estou chorando. Está doendo. Mas é para que Cristo seja formado dentro de nós. Para quê? Para que nós não só façamos, senão nós completemos aquilo que precisa ser completado. Para que nós entreguemos, certo, a bola para a próxima geração. Para que nós passemos a bola para a próxima geração, para os nossos filhos. Porque lembre-se que nossos filhos não aprendem o que nós falamos. Que são informações. Nós não formamos eles com informações. Nós formamos eles com atitudes através do exemplo. Sim ou não? Aquilo que eu conto para você. Eu bebo no bico da garrafa. Quem você acha que bebe aqui no bico da garrafa? A Miriam. A Miriam, sim. A Miriam, o Pablo. Não é? Lá na casa do Vitão. Ele gosta lá do UFC. Como das contas? UFC. Isso, certo? E os meninos dele, e eu acho que até lutam com ele lá em casa, sim ou não? Por quê? Porque a gente ensina, a gente forma, as palavras, as informações ajudam, mas o que realmente forja o caráter de alguém são as atitudes, são os bons exemplos. Você entendeu? Então nós não podemos cair no engano de uma mente grega. Que é mente grega, Dario? Isso, só informação é suficiente. Só o papo é suficiente. Só falar de coisas é suficiente. Não é suficiente. Está provado que não é suficiente. Não é suficiente, nós precisamos fazer. E como eu disse, parece que o domingo retrasado, ou aqui mesmo, certo, na quarta-feira, não importa o nível desse entendimento. Certo? Falamos da parábola do semeador. Talvez você diga, olha, eu produzo a 30 por 1, eu tenho limitações, na escola eu não fui muito bom nos estudos, eu não gosto de ler, então meu entendimento daquilo eu estou escutando o sermão do Cristo dos 40 dias, mas eu tenho dificuldade em entender, beleza, mas você é 30 por 1,
querido, mas corresponda em prática a seu 30 por 1. Ninguém lhe está pedindo aqui que você seja 100 por 1. Ninguém está pedindo. Dizer, você, em algum nível você precisa estar, sim ou não? Concorda comigo? Para que você entenda melhor. Isaías, certo? Uns gatinham, outros caminham, outros correm, outros voam. Não importa em que situação você está. Ah, cara, eu estou gatinhando. Então, cara, a tua meta tem que ser ficar de pé para começar a caminhar. Concorda comigo ou não? Ah, Dario, eu estou caminhando já. Dentro dessa verdade eu tenho um pouquinho mais de facilidade. Então, querido, caminhe até você correr. Isso fala de ciclos. Cara, eu já estou correndo com essa verdade. Certo que uma vez o profeta Vítor, me parece, ele pregou sobre os correios, não é? Lembra? Os caras que correm com uma verdade, cara. Não, eu estou correndo com essa verdade, cara. Estou com meus filhinhos detrás e vamos que vamos. Beleza? Corra até você voar. Então não é. Aqui todo mundo tem que voar. Aqui não é necessário todo mundo voar. Aqui o importante é ter consciência que o discipulado de Cristo não é informações, mas é informativo. Ele é formativo. E você precisa entender que o fazer é importante se ele me leva a concluir. Porque senão, o fazer por fazer não é interessante para ninguém. E já, certo, lá na Santa Efigênia, no começo do Ninho das Águias, nós aprendemos que fazer por fazer não é interessante para Deus. Porque senão nós vamos chegar lá em Mateus 7. E ele vai dizer, cara, vocês fizeram muita coisa, não é? Vocês cansaram, chegaram cansadinhos aqui. Sim, Senhor, porque nós falamos em línguas, nós expulsamos demônio, não fazíamos milagre. Sim, cara, mas eu não te conheço. Que você estava tão preocupado em não fazer que você esqueceu de mim. Para que você entenda melhor, é como um marido que arruma a casa da vizinha e não arruma a casa da mulher dele. Eu também chego. Sim ou não? Quando a vizinha vem e diz, não, vizinho, troque uma lâmpada para mim. Aí o marido pega a escadinha e vai trocar a lâmpada da vizinha. E em casa, estão todas as lâmpadas queimadas. O que você pensaria disso? O que você pensaria, mulher, o que você pensaria disso? Ou ao contrário, o marido, certo? A dona de casa manda bolinho para o vizinho, certo? Faz pãozinho para o vizinho. O que você pensaria, homem? Pelo que Jesus está dizendo, cara, vocês fizeram um monte de coisa. Mas vocês não tinham nenhum cuidado comigo, pai. Eu não conheço vocês. Vocês não me conhecem. Vocês, certo, aqui, a grande maioria, todos somos adultos. Vocês nunca deitaram comigo. Porque isso é conhecer. Vocês não se deitaram nunca comigo. Vocês não foram nunca um comigo. Porque esse conhecer, se deitar, ele disse que quando o homem se relaciona com uma mulher, certo, ou vice-versa, são um. Ele o que vai dizer aos coríntios lá, falando de prostituição, o apóstolo Paulo é genial, ele faz um parênteses falando, não, ele que se deita com a prostituta, é um com a prostituta, aí ele faz um parênteses e ele diz, olha, esse princípio não se cumpre só com a prostituta, se cumpre também na vida espiritual, porque aquele que se une a Deus, através de Cristo, é um espírito com ele. E aí fecha o parênteses e continua falando da prostituição que estava alojada no seio da igreja de Corinto. Então, nesta noite, querido, como eu digo, talvez você não vai escutar outra vez. Não é? Mas a gente precisa entender que a nossa necessidade presente, certo? Me impede muitas vezes de aprender. Lembra quando aprendemos dos véus do conhecimento prévio? Lembra quando Jesus vinha ressuscitar Lázaro? E a Marta falou, não, mas eu sei que o Senhor o ressuscitará no último dos tempos. Certo? Se fosse Jesus lá, se tivesse assistido o Sai de Embaixo, eu falei, não entendi nada, eu quero ressuscitar agora. Por sua necessidade presente, ela perdeu a revelação daquele que era a ressurreição e a vida. Você me lembra? Falou, olha, creia somente a ressurreição e a vida. Ele perdeu o timing. E nós, querido, nós não podemos perder o timing. Porque quando perdemos o timing, caímos em uma prisão como caiu João. Porque João perdeu o timing. Ele avançou sua esfera de ação e ele entrou numa dimensão que não era dele e ele ficou perdido. Por isso o apóstolo Paulo expressa aos coríntios que ele respeita a sua esfera de ação. Ele não vai onde Deus não o mandou. E ele não vai no lugar onde tem outro. Ele diz, não dizendo que não se pode ir, senão ele diz, ele expressa, eu respeito tanto a esfera de ação do cara e a minha. Então eu não entro num lugar onde já alguém pregou. Ele diz isso. E eu não avanço onde Deus não me mandou.
Sabe, querido, Tosias, entenda muito bem, é uma revelação pessoal. Quando ele quer, Atos 16, quando ele quer ir, certo, para a Europa primeiro, e o Espírito diz, não, você não vai para a Europa. Aí depois ele diz, eu quero ir para Bitínia, para a África. Deus lhe disse, não. E ele vai e tem uma visão. E aparece um varão macedônio, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. É no mesmo relato de Atos, o único varão macedônio, certo? Que aparece registrado que se salvou é o carcereiro de Filipe. Então, como digo, é algo meu. Talvez a visão que Paulo teve foi de esse varão macedônio, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Porque as outras dizem que ele chegou em Filipe, que fazia parte da Macedônia, da igreja da Macedônia. Quando o apóstolo Paulo se refere à igreja da Macedônia, se está referindo a Filipe. Ele chegou e na beira do rio, as mulheres se reuniam para orar. Aquilo que o profeta Adriano Victor já nos pregou, não é? Ele ia orar um dia, todo empolgado, de repente ele apareceu uma pitonisa, certo? Uma adivinha na metade do caminho, enchendo a bola dele. Esse é homem de Deus. É de Deus, ele é o cara. Até que um dia o apóstolo Paulo se encheu dele, assim, ó. E olhou para ela e repreendeu o espírito da adivinação nela. E por repreender o espírito, o que aconteceu? Los tomaram prisioneiros, los azotaram com vara e los botaram no final da prisão. Lembra dessa ministração do Adriano Victor ou não? Sim. Mas eles tinham saído para adorar. E eles mudaram o lugar geográfico, mas eles não mudaram o propósito. Certo? Eles iam para a beira do rio para orar. Eles não foram para a beira do rio, mas eles foram conduzidos à prisão. Mas eles mantiveram o propósito. Parece que ele falava, os homens de visão, de propósito, se mantêm firmes naquilo que eles saíram para fazer. E na prisão eles começaram a adorar. Bem, você conhece a história. Os cimientos da prisão se removeram. Certo? Paulo e Silas adoraram lá no buraco mais fundo, porque queria que se esquecessem deles, que morressem lá no fundo. Mas eles adoraram. Aquela história que você já contou em muitas igrejas pentecostais tradicionais. E Deus removeu o cimento da prisão. E quando o carcereiro estava pronto para se matar. Por que para se matar? Porque os presos eram responsabilidade dele. E se eles tinham fugido, ele que ia ser penalizado era o carcereiro. Por isso ele está a ponto de se matar. E o apóstolo Paulo levanta a voz do fundo e diz, não te faças nenhum dano. Nós estamos aqui. Cara, não era ele e o Silas, mas todos os presos. Pensou que doido. Deus abriu a prisão, mas ninguém fugiu. Agora nós precisamos aprender pelo que estamos vivendo. Pelas situações que estamos enfrentando. Por assim dizer, para concluir, porque não sei nem que hora é. Quando a Preciosa vem aqui, ela me está dizendo, olha, já acordei. E isso mesmo, quando a Preciosa está aí, são 9h34. É isso mesmo. Quantas vezes Deus vai ter que multiplicar o pão para mim? Para eu aprender que Ele é todo poderoso e que pode transformar 5 pães e 2 peixes e alimentar uma grande multidão. Acompanhe nisso, não? Sua necessidade presente, Deus está preocupado por ela. Mas entregue para Ele. Se preocupe por... Essa frase é antiguinha, não é? Se preocupe pelas coisas de Deus, que Deus se preocupa das suas. Não se prenda a seu mundinho. Não valorize só sua vida. Ela é importante, mas nós precisamos ter um pensamento abrangente. Mentalidade é construída por mais de um pensamento, não por um pensamento. Porque a cabeça repousa sobre o corpo e a glória repousa sobre a casa. O corpo tem muitos membros. Uma casa construída é de muitas pedras, não de uma única pedra. Amém? Vamos orar nesta noite, para que Deus nos ajude. Amém? Para que nós não precisemos passar por outra multiplicação. Para que nós não estemos falando de coisas que Deus já nos ensinou. Para que nós não podemos dizer, Deus está preocupado disso de novo, meu filho. Tu não lembra? Tu não te lembra que lá atrás eu já te tirei do buraco? Já te ensinei, já te abri portas, já. Senhor, nesta noite nós oramos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai.
Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ter um espírito diferente. Senhor, esta foi a diferença de Josué e Caleb. Senhor, esses 12 homens viram o mesmo. Foram testemunhas oculares do mesmo. Viram a mesma cidade, o mesmo exército, viram tudo igual. Mas houveram 10, Senhor, que olharam a sua particularidade. E quando olharam para si, se viram que não tinham condições, Pai. Mas 2 homens olharam em tudo isso, mas olharam em um sentido holístico, completo. Senhor, e o próprio texto diz que neles havia um espírito diferente. Senhor, nós precisamos de um espírito diferente, e esse espírito diferente não é um espírito diferente, é o Espírito Santo de Deus, mas é uma mentalidade corporativa, Senhor. Senhor, que valorizamos, Senhor, a parte pessoal e individual, mas nós precisamos valorizar o corpo, Senhor. Senhor, o apóstolo Paulo, Senhor, expressa o corporativismo no evangelismo, quando ele diz, eu me faço tolo para alcançar o tolo. Ele desce. Senhor, ele disse, me faço tolo com o tolo e me faço sábio com o sábio, a fim de ganhá-lo. Mas ele se coloca na posição dele, ele parte do patamar dele, colocando-se no lugar do indivíduo, daquele que precisa, daquele que não entende, daquele que precisa de ajuda. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não pensar só na nossa necessidade presente, nossa necessidade individual tão só, é naquilo que nos aflige, Senhor, mas há uma necessidade do corpo. Senhor, eu não me estou referindo necessariamente a coisas materiais, mas há uma necessidade espiritual, há uma necessidade de compreensão de coisas, de entender tempo, Senhor, para que nós possamos nos mover como um exército alinhado. Senhor, me parece que é o Salmo, Senhor, o salmista vê, Senhor, é o livro de Cantares, Senhor. É Cantares, não é Salmo, que ele diz, certo, que ele enxergava, certo, a noiva como um exército alinhado com suas bandeiras, Senhor. Então nós precisamos adquirir mentalidade de exército. Mentalidade grupal, por assim dizer, mentalidade corporativa, mentalidade de corpo, mentalidade de casa. Amém. Para que nós possamos avançar juntos, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Eu preciso do Senhor, Pai. Senhor, eu tenho tantas indagações dentro de mim, eu tenho tantos conflitos dentro de mim, mas eu agradeço pelas indagações e pelos conflitos, porque eles me conduzem ao Senhor. Porque o Senhor é a minha única fonte, Senhor. Senhor, e o Senhor é poço, o Senhor não é cisterna. Como disse Jeremias, Senhor, nós os homens produzimos depósitos para armazenar água, mas o Senhor é a fonte. O Senhor não é o depósito que armazena água. Do Senhor brota água. Água que satisfaz a necessidade do indivíduo como um indivíduo, mas também do corpo como coletivo, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a valorizar os nossos irmãos. Senhor, grava, Senhor, em nossa mente e em nosso espírito, Filipenses 2, Senhor, que haja em nós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, Senhor, que mesmo sendo bam, Senhor, não estimou nada a que aferrar-se, mas Ele se rebaixou à condição de homem, Senhor, pelo coletivo, Senhor, pelo coletivo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não nos importar só conosco, mas nos importar com aquele que está do lado. E como nós oramos o domingo, é na parte financeira, mas na parte espiritual também, Senhor. Não só em uma ajuda de um mantenimento, de uma oferta em algum momento, mas que nós possamos contribuir em um crescimento mútuo. Porque como o apóstolo Paulo diz, eu preciso ir até vós, Romanos, porque eu preciso derramar algo de mim em vocês, e vocês precisam derramar algo de vocês em mim. Senhor, cada vez que nos reunimos, Senhor, há algo em mim sendo derramado em meus irmãos, e algo de meus irmãos sendo derramado em mim. Que nós não façamos, Senhor, fútil um momento que nós nos reunimos. Como diz o livro de Hebreus, Senhor, que nós entendamos por que nos reunimos. A exortação da ceia do apóstolo Paulo aos Coríntios, que nós possamos discernir o corpo. Nos ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu preciso do Senhor.
Eu preciso de sua guia, Espírito Santo. Nós precisamos, para que em meio desta crise política e econômica da nação brasileira, nós como igreja venhamos aprender aquilo que precisamos aprender. Nos volte ao trilho, Senhor, nos volte ao caminho. Senhor,